proporção é a favor de porções, é a relação de porções. Então nós temos um espaço pequeno e um espaço maior, e essa relação entre esses dois espaços, nós temos uma proporção que poderia ser metade desse espaço. Então, esse trecho é metade desse trecho e esse trecho é o dobro desse trecho. A proporção, podemos dizer que seria adimensional, porque ela pode trabalhar em diversas dimensões. Então, se nós trabalhamos metade ou o dobro, podemos trabalhar com metade ou o dobro em tamanhos menores ou em tamanhos maiores. A proporção é útil no estudo da anatomia, porque quando nós vamos desenhar o corpo humano, nós temos ideias de proporção do corpo, dizendo que a cabeça e o pé é o tamanho do corpo. E esse tamanho do corpo pode variar de acordo com a dimensão da pessoa. Um gigante, um ser pequenininho, uma pessoa de tamanho normal, ela vai ter uma variação na dimensão, mas as suas proporções vão ter poucas variações, dependendo do desenvolvimento ou do crescimento da pessoa. Ou seja, um anão terá as pernas menores que o tronco, e um adulto terá as pernas maiores que o tronco. As pernas seriam o conjunto da coxa e da tíbia e do perônio com o pé. Então o fêmur, mas a tíbia, o perônio e o pé. Podemos dizer que numa pessoa normal, a dimensão daqui até aqui, a metade é o início do fêmur, porque eu estou definindo uma proporção da perna igual ao resto do corpo. Então uma proporção igual, ou seja, a distância entre o pé e o fêmur será a mesma distância do fêmur à cabeça. Nesta proporção, posso definir que aqui estaria a perna. Posso pôr daí dizendo que o joelho fica no meio da perna. Estou dizendo agora que a proporção do joelho ou do fêmur é a metade da perna inteira. O fêmur é definido como o maior osso do corpo humano. Então, como que pode ser a mesma distância da perna se ela, eu estou dizendo que é a mesma distância, que é a metade da perna inteira? Porque o restante da perna possui também o pé. Então, a soma entre a altura do pé mais o osso da tíbia e do perônio é a mesma do fêmur. Neste caso, nós temos uma proporção começando a surgir, dizendo que o joelho está a 1/4 da perna. No caso, nós podemos dizer que o início do fêmur é a metade do corpo e o joelho é 1/4 do corpo. Lembrando que essas são proporções gregas, proporções básicas para começar o estudo de proporção. Uma pessoa para outra pode variar a proporção de acordo com o seu desenvolvimento, a sua estrutura, a sua genética ou a sua origem. Nessa divisão, se eu dividir 1/4 novamente, nós temos a base do peitoral. E se eu dividir novamente, dando uma divisão de 1/8, estou dizendo que um corpo humano básico para início de desenho tem o tamanho da cabeça 1/8 do tamanho do resto do corpo. Então, estou dizendo que a cabeça estaria aqui. Lembrando que essa é uma proporção adulta, clássica, e que existem variações. No caso, podemos desenhar uma cabeça aqui,
sem medo de errar a distância ou o tamanho, pois a cabeça estará no tamanho interessante para o restante do corpo. Como tinha dito que o peitoral é aqui, a 1/4, nós temos o pescoço a 3/4 ou metade, ou um pouco mais. Há uma variação de pescoço. Eu vou colocar o pescoço na metade por uma comodidade de uma cabeça. Ou seja, entre 1/4 e 1/8, estou colocando a cabeça a 16 avos, vamos dizer, a 16 avos, a 1/16. E o ombro, coloquei nesse ponto e nesse ponto. Me parece que o pescoço ficou grande. É uma impressão que quando colocamos os músculos, o pescoço reduz. Temos o ombro, e um fato bem bacana de decorar é que o pulso está na altura do fêmur, do início do fêmur, do topo do fêmur. Então posso indicar o pulso. E nesse caso, eu já tenho a distância do braço. E se eu dividir daqui até aqui na metade, novamente eu tenho 1/8, tamanho de uma cabeça. A mão é 2/3 da cabeça, do queixo até a testa. Ou seja, 75% do tamanho de 1/8, ou dividindo em 3 partes e pegando 2/3 dessas partes, eu tenho a mão, a dimensão certinha da mão. Então, nunca mais você fará mãos pequenas ou grandes demais. Decorando isto, a mão num adulto tem o tamanho bem próximo a 2/3 da cabeça. Se nós puxarmos então uma linha até o ombro, temos o braço. Mas aonde fica o cotovelo? Se eu dividir a mão no meio, tenho os dedos, e eu dividir no meio novamente, eu tenho um ponto. Eu preciso disso, porque o cotovelo não está no meio do braço e nem da mão inteira. O cotovelo está entre o centro da palma da mão até o cotovelo e do cotovelo até o ombro. Ou seja, desse centro, se eu pego a distância do ombro até esse centro e divido no meio, eu encontro o cotovelo. Então a distância do meio da palma da mão até o ombro, eu tenho o cotovelo. Nesse caso, eu tenho agora o húmero, a ulna e a fíbula. Se eu pegar essa distância do húmero e inclinar para qualquer lugar, eu posso fazer qualquer movimento. Por exemplo, peguei essa distância, coloquei para cá e eu tenho uma distância da ulna até esse ponto. E eu tenho a mão. Que é 2/3 da cabeça. Até essa cabeça é a distância da mão. Então aqui está a mão. Como eu tenho esse espaço, como que eu vou preencher? Vamos pensar na virilha. A virilha fica ligeiramente abaixo do topo do fêmur. Aqui fica a virilha. A partir dessa virilha, eu vou tentar fazer certinho um cuecão ou uma calcinha da vovó a partir da virilha. Isto vai me ajudar a desenhar o ilíaco com a inclinação. Lembre-se que isso aqui é inclinado e não é reto na lateral, para ficar o movimento do ilíaco. Nisto está começando a surgir um corpo. A partir disso, eu posso traçar a coluna vertebral. E o corpo começa a surgir. A caixa torácica fica muito próxima da crista do ilíaco. Ela fica bem próximo, quase encostando, em proporções. Se daqui até aqui eu tenho uma cabeça, é mais ou menos 1/3 da distância de uma cabeça. Eu tenho a última costela, a costela livre da caixa torácica. Preciso disto, e eu tenho agora
a caixa torácica. Neste ponto. A caixa torácica não precisa ser desenhado dessa forma, tipo um dedal. Pode ser feito uma caixa, pode ser feito alguma outra forma, um coração invertido. A forma mais fácil de se desenvolver uma caixa torácica. Tem elementos suficientes para a proporção nesse momento. Como eu disse, a caixa torácica, que os músculos iriam diminuir o pescoço, o trapézio, o pescoço, uma bolinha para o ombro, e começa a surgir a continuidade desse canto que eu falei para fazer inclinado, para fazer a coxa, a virilha, a outra virilha, o outro lado da virilha, a continuação da cueca 1, e aqui está a coxa, e eu faço uma espécie de coxa de galinha nesse ponto, e uma coxa de galinha nesse ponto, e eu tenho a perna, e o corpo começa a surgir. O peitoral, que eu disse que era mais ou menos na metade a 3/4, eu ligo ao músculo do peitoral ao braço. Eu ligo o músculo peitoral ao braço. Então eu tenho essa parte, esse músculo do peitoral, como um músculo da escápula. Na parte de trás que corresponde tríceps, bíceps, mais uma coxa de galinha magra, e surge o braço. E essa bolinha aqui é o deltoide. Deltoide, bíceps, e aqui estão a pequena, magra coxa de galinha, e a proporção humana surge com 1/8 a cabeça, 1/4 peitoral, 1/4 joelho, na metade temos o início do fêmur e é onde está o pulso. Podemos construir o corpo numa proporção razoável. E é isso.